Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, referente ao domingo 28 de abril de 2024. Espero que todos os irmãos estejam bem, que a lição de hoje possa estar falando ao seu coração. Eu quero saudar a todos, tanto aos meus irmãos como aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, como a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje vai falar de como se conduzir na caminhada. Evidentemente que essa caminhada é a caminhada cristã. E eu quero começar o estudo fazendo a leitura de um texto bíblico que está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Palavras do apóstolo Paulo aos irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios. A palavra necios quer dizer insensatos, tolos, mas como sábios, continua Paulo, remindo o tempo. Remir é aproveitar, aproveitando o tempo, porque os dias são maus, diz Paulo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos orar, pedindo que Deus trate conosco nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, da meditação, pedimos que Tu trate conosco, Senhor, para que possamos mudar a nossa antiga maneira de pensar e caminhemos segundo a Tua orientação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como conduzir na caminhada é um tema muito profundo e longo. Trata da caminhada cristã neste mundo. O apóstolo Pedro disse, e lá em 1 Pedro 2,21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, a caminhada com Cristo significa seguir os caminhos que Jesus percorreu. E isso não é coisa pouca. O nosso tempo de escola bíblica é limitado, como os irmãos sabem. E ao invés de dar uma aula tradicional, eu acho mais útil fazer a sinopse de 2 livros, para que os irmãos que queiram se aprofundar na caminhada cristã possam ter mais ferramentas para fazer isso. Como eu falei, a caminhada cristã é algo profundo, exige profundas transformações da nossa maneira de viver e não é assunto para nós tratarmos resumidamente. Portanto, eu quero sugerir aos irmãos que
que realmente tem desejo de seguir essa caminhada, de ter vida transformada, que compre esses 2 livros e se aprofundem nos temas ali propostos para que haja realmente modificação. Estou falando do livro Em Seus Passos, que faria Jesus, de Charles M. Sheldon, e do livro Dinheiro, Sexo e Poder, de Richard J. Foster. O primeiro livro, Em Seus Passos, O que faria Jesus, narra uma história de uma cidade típica norte-americana no começo do século XX. E ali tem uma igreja tradicional, um pastor tradicional, e esse pastor está dirigindo um culto, e chega no culto uma pessoa que já o tinha visitado na sua casa, não exatamente um mendigo, mas um andarilho, uma pessoa que estava desempregada, e a sua família estava passando necessidade, mulher e filhos, e ele, parece que 5 meses, estava sem emprego, e ele estava peregrinando pelas cidades procurando um emprego. Ele tinha batido na porta do pastor, e o pastor não tinha dado muita atenção à situação, e agora ele chega na igreja, depois do sermão do pastor, se dirige à frente da igreja, passando mal. Ele, no final da sua fala, ele chega a desmaiar, e ele, delicadamente, confronta os irmãos em relação à vida cristã. Estão ali num culto bonito, músicas agradáveis, bom sermão, pessoas agradáveis, bem arrumadas. Porém, ele vai incomodar os irmãos se a vida cristã não é mais do que isso. E o livro vai tratar de questões difíceis. Como você lida com as questões da sua vida profissional como cristão? Ali no livro traz um exemplo de um dono de jornal que, tocado e andar como Jesus andou, por isso o livro tem o nome Em Suas Pisaduras, O que faria Jesus, ou seja, o que faria Jesus se estivesse no seu lugar. E aquele dono de jornal fica refletindo ali no jornal, ele faz publicidades de bebidas alcoólicas, de cigarro, e essas publicidades mantêm o jornal, e está resolvido a proibir essas publicidades no seu jornal. Isso vai ter consequências.
jornal não vai poder mais manter os funcionários que mantinham, vai ter famílias atingidas. E assim vai. Eu mesmo conheço uma situação de um irmão que se converteu e ele era proprietário de um bar. Como faz um crente que se converte, cujo meio de ganho é vender bebidas alcoólicas? O que faria Jesus se estivesse no lugar deste irmão? Então, uma reflexão profunda sobre essas coisas. Por isso que eu digo que eu prefiro fugir da escola tradicional e trazer esses desafios para os irmãos, porque caminhar com Cristo significa profundas reflexões da maneira que andamos e da maneira que Jesus andaria se estivesse no nosso lugar. Como lidar com essas pessoas tão necessitadas? Hoje estamos vivendo uma mendicância geral. Nós caminhamos pela rua e as pessoas estão dormindo em calçadas, estão lotando as nossas cidades. Como lidar com isso? Nossos corações tendem a ficar endurecidos diante dessas pessoas que nós temos algum receio, com razão, porque alguns são consumidores de drogas, outros praticam pequenos crimes. Como Jesus olharia para essas pessoas e como Jesus trataria com essas pessoas? Como eu devo olhar para essas pessoas? Porque, evidentemente, diante de esse número enorme de pessoas que nós estamos vendo jogadas pelas ruas das cidades, o nosso coração endurece. E é uma história muito boa desse livro que vai trazer uma reflexão mais profunda do que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo para os irmãos algo ainda em nível superficial, que precisa ser aprofundado se você realmente quiser viver uma vida com Cristo. Um outro livro que citei, Dinheiro, Sexo e Poder, de Richard Foster, é um livro mais doutrinário, teológico, e ele vai lidar com essas três questões profundas. Como você lida com o dinheiro, como o cristão lida com o sexo e como o cristão lida com o poder. Então ele vai mostrar a face sombria do dinheiro, dinheiro como mamon, não é? Mamon, um Deus, uma força, um poder. Thomas Merton disse assim: o dinheiro na sociedade moderna usurpou diabolicamente o papel que o Espírito Santo deve exercer na igreja. Lutero disse assim: 3 conversões são necessárias: coração, mente e bolsa. E tem a face luminosa do dinheiro. Não tem só essa fase negativa. A face negativa, mas tem uma face luminosa. O dinheiro ajuda você a manter a sua família, a cooperar na igreja para a evangelização das pessoas que não conhecem Jesus.
para os irmãos terem instrução, conhecimento mais profundo das coisas, para comprar esses livros que te ajudam. Os irmãos não pensem mal ao meu respeito, não estou fazendo publicidade desses livros com nenhum objetivo financeiro. Isso não tem nenhuma ligação com os autores, nem com as editoras desses livros. Só sou leitor deles e apreciei muito o que li nesses livros. Me ajudou muito na minha caminhada cristã e pode ajudar a você lá, por exemplo. Richard Foster, nesse livro Dinheiro, Sexo e Poder, vai falar como você se comporta em relação ao sexo. O que acontece? Primeiro é o dinheiro. O que acontece no nosso bolso? Calvino falou: 3 conversões são necessárias: coração, mente e bolsa. E como você se comporta no seu quarto? Então, vai falar sobre a sexualidade e espiritualidade. Vai mostrar que elas não são inimigas, mas amigas, como disse Donald Gordon. Vai mostrar o pensamento de Jesus e do apóstolo Paulo a respeito dessas coisas. Vai tratar de temas como a homossexualidade, não de forma superficial, mas de forma mais profunda, como a sexualidade do solteiro, como nossos irmãos solteiros lidam com as questões do sexo. Com tanta coisa hoje aí colocada como a pornografia. Como nós lidamos, os casados, com a sexualidade, o ato sexual, como nos portamos no nosso quarto. O que pensa Cristo a respeito do divórcio? Então, são temas profundos que vão, ao refletir e ao estudar sobre isso, vai trazendo para nós um coração mais apto a seguir os passos de Jesus. Como você se relaciona com o poder, nossos relacionamentos? E aí tem um poder destrutivo, vivemos num mundo possuído, e bem o sabemos, como disse Jonathan Huizinga, mas também é um poder criativo. A única cura para o amor ao poder é o poder do amor, como disse Sherry McAdam. Então são coisas que nós temos que refletir. Poder criativo e poder destrutivo. Então, traz temas, não no livro, mas trago para os irmãos para a reflexão, por exemplo, mas o livro nos ajuda a isso. O cristão e a política. Como são essas questões? Então, muitos irmãos hoje são deputados, são senadores, vereadores. Isso ajuda ou atrapalha? Isso é bom ou é ruim? Eles têm poder. Então, nós vamos ver que, através da história, muitos irmãos que tiveram poder político agiram para o bem, lutando contra a escravidão e outras questões relacionadas, o desemprego. Enquanto que outros irmãos envolvidos na política se envolveram em corrupção, em escândalos, envergonhando o Evangelho de Cristo. Então, todas essas coisas nós temos que refletir,
essas relações de poder com o nosso trabalho. Então, às vezes nós não estamos ligados diretamente a uma questão de ter um bar, vender pinga ou não vender, mas temos outras questões. Eu me lembro que há mais de 30 anos atrás eu dava aula de ética na Faculdade de Teologia da Assembleia de Deus, e tinha um aluno meu que ele era um cabo da Polícia Militar, e depois de uma das minhas aulas ele ficou profundamente perturbado, porque ele servia na sala de um tenente, ou capitão, não sei direito, um superior hierárquico, e ali o superior mandava ele mentir no telefone, dizer que não estava, ou dava outras coisas que eram mentirosas, que o irmão tinha que falar para as pessoas que ligavam ali naquele gabinete. E aí, como é que fica? Tem a questão da autoridade superior e tem a questão da mentira. Então, são questões profundas que e levam a dilemas que não são fáceis de serem respondidos. São todas essas coisas que o cristão tem que meditar na sua caminhada. A lição de hoje fala sobre a caminhada do cristão, como se conduzir na caminhada. Por isso que eu falei, é um tema profundo e longo, porque é uma caminhada. Você está seguindo os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo? As coisas que você faz, Jesus poderia fazer? Ou faria? Essa é a nossa reflexão. Se nós não refletirmos, nós não mudamos as nossas atitudes. Algumas reflexões são profundas, como a sexualidade, as questões ligadas ao sexo, as questões ligadas à nossa profissão, ao poder, à política. Todas essas coisas são muito profundas e que levam diariamente, eu diria assim, ao cristão a alguns dilemas, que se ele não estiver preparado, alicerçado na palavra de Deus, ele vai errar, vai ter uma vida fraca na caminhada cristã. Então, eu te recomendo que, se você não puder comprar esses livros, hoje tem e-book, tem coisa muito barata. Eu agora estou comprando mais em e-book, que é mais baratinho. Você lê no celular, no computador, e facilita que, quando você precisa, você acha o livro. Eu tenho muitos livros aqui na minha biblioteca, e hoje mesmo, para preparar essa aula, eu tive dificuldade de achar esses livros, porque não está bem organizado, então a gente tem que procurar quase que um por um. Então, se tivesse esses livros em e-book, seria mais fácil achá-los. Bom, mas isso fica a seu critério, mas o que eu quero é que você reflita nessas coisas, como você lida com o dinheiro,
como você lida com as questões do sexo e como você lida com as questões profissionais de poder, relacionadas ao poder. Que Deus te abençoe e que eu possa ter orientado você, dado uma luz. O meu objetivo foi te dar uma luz sobre esses assuntos, despertar o teu interesse para um aprofundamento na vida cristã. Hoje tem muitos cristãos que estão a quilômetros de alcançar a salvação. Não seja um deles. Se aprofunde, mude, haja. Foi para isso que Jesus te chamou. Você sabe disso. Vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo sabedoria. Não sejamos todos cristãos que vivem na iniquidade como se fosse um ímpio, mas nós sejamos sábios, aproveitando o nosso tempo para testemunhar de Cristo através não só da palavra falada, mas das atitudes que temos diariamente com as pessoas que convivemos. Amém? Quero orar por você, pela sua família, pela sua vida cristã, que realmente a sinceridade possa habitar em seu coração. Senhor, meu Deus, te damos graças por este momento passado na tua presença, meditando nessas coisas, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja, os teus servos, os ouvintes desta palavra, para que nós nos aprofundemos, Senhor, na vida que tu tens proposto para nós, esta caminhada cristã, cujos passos nós temos como exemplo a nosso Senhor e Salvador, nosso Jesus Cristo. Abençoa os teus servos. Em nome de Jesus. Amém.